Bem-vindos a todos a essa sabatina com os candidatos a reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Como mediador, gostaria de iniciar essa apresentação destacando a importância desse evento para a comunidade universitária e para toda a região. A sabatina será conduzida de forma democrática e transparente, respeitando os princípios da igualdade, imparcialidade, pluralidade, e os candidatos terão a oportunidade de apresentar suas propostas e responder perguntas formuladas pela categoria dos técnicos administrativos da UFVJM. Por fim, queremos agradecer a presença de todos os candidatos e reafirmar nosso compromisso em promover um evento ético, respeitoso e construtivo, visando a escolha do melhor candidato para liderar a UFVJM nos próximos anos. Então, quais são as regras dessa sabatina? As chapas, elas serão entrevistadas separadamente, uma em cada horário, pelos técnicos administrativos da comissão organizadora da sabatina e responderão perguntas enviadas previamente pela categoria. Cada sabatina terá duração máxima de 1 hora e 30 minutos, e todos os vídeos serão divulgados ao mesmo tempo pela comissão. Nos primeiros 5 minutos, a chapa terá a oportunidade de se apresentar e fazer um resumo de sua proposta. Nos 60 minutos seguintes, a chapa responderá uma lista de 10 perguntas organizadas pela comissão, com base naquelas recebidas da categoria, com o tempo de resposta estipulado em, no máximo, 5 minutos. Os técnicos tiveram a opção de enviar as perguntas específicas para uma chapa ou perguntas gerais, que serão feitas para todas as chapas. Nos últimos 10 minutos, a chapa terá mais uma oportunidade de fala final. Então, recebam o candidato, a chapa 4, o candidato a reitor Janir Alves Soares, e o vice-reitor, o candidato a vice-reitor Luciano Pereira Rodrigues. Então, professores, a gente começa com um tema, que é o tema qualificação. Hoje, na UFVJM, apesar de haver uma regulamentação do tema, não há uma política institucional ampla para a promoção da qualificação e de esclarecimento junto às chefias imediatas que a qualificação é mais que um direito do servidor, mas principalmente o interesse da instituição. A sua chapa é favorável à qualificação dos técnicos administrativos em programas de mestrado e doutorado? Qual a proposta da sua chapa para a promoção da qualificação dos técnicos administrativos? Só uma questãozinha, Ricardo, só desculpa, sem prejuízo, professor Janir, só depois de vocês responderem, mas é porque, na verdade, a chapa tem 5 minutos para a apresentação. Desculpa, então vamos lá, desculpa, já fui no carro na frente dos bois. Então vamos lá, 5 minutos, depois eu repito a pergunta. Deixa eu colocar o cronômetro, 5 minutos para a apresentação. Inicialmente, eu quero agradecer a toda a comunidade acadêmica, em especial aí a categoria dos servidores técnico-administrativos, por estar buscando nessa agenda apertada, nessa realidade multicamp nossa, um momento para a gente estar discutindo temas, de grande interesse da categoria. Isso para nós é muito importante, porque vem fortalecer a nossa proposta, o nosso plano de gestão, e, com certeza, nós já colocamos aí, Brasil, o Ricardo, o Renato, o Luiz Ricardo, no nosso eixo do nosso plano de gestão, nós colocamos a gestão de pessoas, a política de pessoas e o investimento em tecnologia como sendo pilares para que a nossa universidade possa, de fato, consolidar. Então, a reestruturação passa por essa temática. E nós estamos conversando agora com a categoria dos servidores técnico-administrativos, e com certeza eles têm uma contribuição e um papel insubstituível na universidade, nas universidades, para nós que estamos aí na lida da educação. Então, eu agradeço inicialmente por essa oportunidade de estar aqui. Eu já sou professor aqui do campus JK, me formei aqui na odontologia, e há 32 anos estou aqui. Eu conheço bem a nossa universidade, tão bem quanto a palma da minha mão,
conheço muitos dos nossos servidores, principalmente do campus JK, mas através, né, dos nossos relatórios, do PDI e dos nossos planos, né, de gestão, de desenvolvimento e governança, a gente sabe da realidade hoje das pessoas da universidade. Então, a gente se dispõe a discutir essa matéria num plano de realidade, conhecedor, né, das situações, dos nossos desafios, mas nós sabemos também que a comunidade acadêmica, em especial os nossos docentes e os servidores técnico-administrativos, tem um potencial enorme para virar a página, para projetar a nossa universidade numa outra realidade. Então, quando nós aqui inicialmente falamos, né, professor Luciano, em reestruturar, muitas vezes a pessoa, né, um pouco leiga, já pensa logo em pensar em prédios. Nós já temos prédios, inclusive no campo JK até sobrando. Está faltando em Unai, Janaúba e alguns lá no nosso campus do Mucuri. Mas não é prédio, nós não estamos falando na estrutura dos prédios, nós estamos falando na funcionalidade dos prédios através das pessoas que vão ocupá-los. Então, quando nós falamos na funcionalidade, nós estamos falando em buscar pessoas que tenham ali as suas competências e as suas atribuições para desenvolver melhor o dia a dia da universidade. E aí está inserido os nossos servidores técnico-administrativos, porque são vocês que abrem e fecham a universidade, né? Nós sabemos disso muito bem, né? São vocês, de fato, que permanecem 40 horas na universidade. Eu sei muito bem disso, o professor Luciano também. Então, nós sabemos que existe legislação sobre isso, mas nós respeitamos e conhecemos muito bem dessas atribuições e competências. Então, com certeza, nós queremos debater muito, de maneira aprofundada, essa matéria, e dentro de um plano de realidade, de quem de fato conhece a situação hoje das pessoas da nossa universidade. E nós acreditamos que são essas pessoas, nas mãos dessas pessoas, no talento dessas pessoas, que nós vamos encontrar as principais soluções que precisamos. Porque a outra solução que todo mundo fica chorando atrás dela é orçamento, é recurso financeiro. Isso aí nós sabemos que já tem 12 anos qual é a tendência que está. Então eu não choro por causa disso, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preparado para conduzir a universidade na situação de corte e contingenciamento. Mas a minha preocupação e meu esforço maior é investir em pessoas, em gestão de pessoas. E devido a ver, né, professor Luciano, a gente tem sofrido muito. A nossa projeto não tem conseguido implementar as ideias, os projetos que até então ela elaborou. Mas nesses últimos 3 anos nós temos conseguido coisas, né, maravilhosas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, principalmente sobre gestão de pessoas. Porque a questão orçamentária nós já sabemos como ela está há 13 anos e ela não vai mudar muito daqui para frente, né, Luiz Ricardo, né, Renato, Ricardo Brasil, todos os membros da nossa comunidade acadêmica. Então, nós estamos preparados para, de fato, investirmos na gestão de pessoas. Já falei os 5 minutos? Já. Ah, meu Deus do céu. Me desculpa, professor, o senhor vai se apresentar, então, na próxima resposta, porque esse assunto realmente me envolve. Me desculpe de ter queimado esse tempo, mas o professor Luciano vai se apresentar no momento seguinte. Ótimo. Então, vamos lá. O tema é qualificação. Repetindo novamente. Hoje, na UFVJM, apesar de haver uma regulamentação do tema, não há uma política institucional ampla para a promoção da qualificação e de esclarecimento junto às chefias imediatas que a qualificação é mais que um direito do servidor, mas principalmente interesse da instituição. A sua chapa é favorável à qualificação dos técnicos administrativos em programas de mestrado e doutorado? Qual a proposta da sua chapa para a promoção da qualificação dos técnicos administrativos? Ricardo, eu vou aproveitar o tempo de resposta para me apresentar. Eu estou lotado lá em Janaúba, né? Estou aqui desde 2016, tenho habilidades de gestão em empresas privadas, como a JBS, a Nestlé, e aqui trabalhei com a direção administrativa 1 ano durante a gestão do professor Janir, e também tenho uma experiência boa de conselho de curadores, porque estive lá durante 4 anos. Em relação à pergunta, eu vou iniciar a resposta e o professor Janir vai complementar, porque para nós a qualificação do técnico ela é imprescindível.
porque vocês são o suporte, né? Vocês trabalham tanto na área administrativa como na área técnica junto aos docentes e assistindo aos discentes. Então, a função de vocês ela é imprescindível, né? Eu, por exemplo, quando eu estou escrevendo agora alguns trabalhos para eventos, e eu tenho o Sávio, por exemplo, o Genilton, são técnicos do laboratório que eu envolvo eles nas minhas pesquisas, nas minhas publicações, não é só por causa de mão de obra, de bancada, não, é porque eles têm capacidade para pensar, promover ideias, e são atitudes que eles têm que acabam somando muito com o trabalho. Então, o Sávio, eu acho que já está fazendo doutorado, Bárbara, do Laboratório da Biologia, lá, já fez o doutorado. Tem Letislaine, que eu lembro nessa gestão também, que é da área administrativa, fez o seu mestrado na área de educação. Então, isso, para nós, da Chapa 4, é imprescindível, porque mestrado e doutorado significa qualificação no nível acima. Qualificação no nível acima se resume em numa maior condição de apoio, né, e de parcerias, tanto com os docentes e para assistir melhor os discentes. Então, favorável 100%. Professor Janir? O Brasil, essa pergunta é muito importante para nós, porque quando nós estabelecemos a nossa política de gestão de pessoas, nós analisamos o nosso PDI, bem como o nosso plano estratégico institucional. E no plano estratégico institucional, nós definimos 2 objetivos macro, e no quais nós subdividimos em algumas estratégias. E o primeiro objetivo nosso, que consta no Plano Estratégico Institucional, é adequar o quadro de pessoal, buscando atender às demandas institucionais. Então, hoje nós temos, né, novas demandas, nós temos hoje novos tipos, né, de serviços e um usuário cada vez mais buscando soluções. Então, nós temos que investir no nosso quadro de pessoal para que ele possa se tornar mais qualificado, conhecedor de tecnologias, conhecedor de metodologias e de ferramentas para atender melhor as demandas da nossa instituição. Por quê, Ricardo? Nós não temos hoje expectativa de ampliar quadro de vagas para novos servidores. Nós temos que capacitar e qualificar os nossos servidores. Mas isso tem que estar muito bem estabelecido, Renato. Isso tem que ter finalidade, porque senão nós estaremos desviando da finalidade. Às vezes, um servidor técnico-administrativo almejar uma especialização, um mestrado ou um doutorado, para atender a sua expectativa pessoal, isso não coaduna. Então, nós precisamos de fazer um trabalho sério. Eu já pedi ao pró-reitor de gestão de pessoas para aprofundar debate junto à CIS, para que a gente possa, de fato, rever a nossa política. E o servidor que for para o mestrado e doutorado, ele vai ter um compromisso de entregas, através da sua qualificação, do seu mestrado e doutorado. Então, sem dúvida, isso é um estágio avançado da nossa política de gestão de pessoas, professor. E, mediante essa demanda, nós vamos investir, nós vamos dialogar com os chefias imediatos para liberar os servidores nesse sentido. Com relação à capacitação, nós temos investido maciçamente aí no nosso pessoal e resultados, né, têm sido colhidos de uma maneira muito positiva. E já com, vamos dizer assim, coletando, averiguando melhorias de vários indicadores. Então, nós temos sim propostas de investir e valorizar. E, por fim, Brasil, nós queremos, de fato, que as pessoas elas avaliem as nossas demandas institucionais e elas busquem a sua capacitação e qualificação para ocupar os cargos de lideranças. Nós já estamos fazendo isso. E quem tiver mestrado e doutorado, com certeza será selecionado para tal cargo e função. Agora, o próximo tema é assédio moral e sexual. O que sua chapa entende por assédio moral e sexual e quais estratégias serão adotadas para o enfrentamento de tais práticas na UFVJM e como serão tratadas as denúncias de assédio moral e sexual? O Brasil, nós já temos feito um trabalho na instituição de longa data, um trabalho preventivo, né? Mas nós não temos conseguido abaixar as ocorrências, né? Nós temos recebido muitas denúncias, e o que nós partimos de qual princípio, de qual raciocínio? A primeira ferramenta, a primeira atitude, Luiz Ricardo, é um trabalho educativo, é um trabalho preventivo. E isso envolve todas as pessoas da comunidade acadêmica, não é somente os docentes ou os servidores técnico-administrativos, e também estudantes.
Isso, essa relação pessoal, ela pode vir, né, acontecer no dia a dia, com esses vícios, né, de relacionamento, com essas práticas, né, que são ilegais. Embora nós estejamos numa universidade, a gente percebe muitas vezes as ocorrências de fatos dessa natureza. Então, inicialmente, o que nós pensamos, né, professor? Nós temos que investir em campanhas educativas. A unidade de integridade, ela tem no programa de integridade propostas para desenvolver várias ações educativas e preventivas, né, de ilícitos, né, de práticas, de comportamentos abusivos, né, e com certeza, o caminho, nós temos que caminhar nesse sentido, de evitarmos, porque uma vez que parta-se de fato, para a prática do assédio, tem que ser apurado. E as penalidades, elas precisam ser aplicadas. Embora as penalidades, elas venham mais no campo da educação, elaborar material e a pessoa, de fato, assinar um termo de ajuste de conduta, é importante que isso não aconteça. Da mesma forma, a questão do assédio sexual. A gente também tem percebido as ocorrências, isso tem chegado, e nós não temos medido, assim, nós temos tratado a matéria com a devida imparcialidade. Então, a intenção nossa, o nosso objetivo é que nós consigamos atingir um estágio de relacionamento sadio, em que as relações entre as pessoas, elas sejam equilibradas, independente da horizontalidade ou da transversalidade dela, a relação do servidor para com a sua chefia imediata, a relação dos colegas no seu ambiente de trabalho, e bem como também com os nossos usuários. Nós também temos relatos chegados a nós de práticas, né, desvirtuosas para com os usuários. Enfim, são práticas de relacionamento que a gente precisa investir para que a gente tenha um ambiente mais saudável, um ambiente equilibrado, em que a reciprocidade, o respeito, eles sejam ali práticas, né, de rotina. Mas, com certeza, nós temos investido, a universidade tem investido, e a gente, com certeza, vamos conseguir melhorias nesse aspecto. Professor Luciano? Em Ricardo Brasil, essas orientações de respeito, né, de tolerância, elas, eu estou vendo aí que você já deve ser mais ou menos assim da minha faixa etária, e a gente aprendia muito isso em casa, né? E vocês têm percebido que a sociedade, ela tem adoecido como um todo. Então, a gente precisa pensar, repensar o papel da universidade, porque os alunos que entravam na universidade há um tempo atrás, eles buscavam um conhecimento, mas também uma transformação pessoal. A universidade, na questão plural, ela também tem esse papel de formar um cidadão pleno para devolver ele para a sociedade com uma maior capacidade. E nós estamos observando que isso tem decaído. Então, nós precisamos também, como docentes, né, como servidores, atuar nessa área aí, para que essa restauração de caráter, né, ela também ocorra aqui no nosso ambiente institucional, as questões éticas, as questões de moral. Eu entendo que isso seja importante e fundamental para melhorar essas estatísticas, porque a gente tem percebido que esses assédios vêm aumentando, né, gradativamente como consequência desse declínio de moral e ética da sociedade como um todo. Quando você levantar o dedinho é porque deu tempo? O dedinho é 1 minuto, falta 1 minuto, tá? Sim. Você pode continuar, ainda tem mais um pouco, professor. E não, então, é nesse sentido, né? Principalmente os cursos de humanidades precisam resgatar, né, essas disciplinas da área de educação, porque isso depois vai acabar influenciando na restauração desses indicadores. Essa é a minha posição, professor Janir. E priorizar os trabalhos educativos de caráter permanente, né, envolvendo, né, não só a gestão para o nosso projeto, mas a CIS, mas envolvendo toda a comunidade, né. Eu acredito que nós vamos ganhar muito com essas práticas e com essas políticas. Agora o tema é gestão de pessoas. Considerando o atual cenário de desmotivação dos técnicos administrativos, quais estratégias políticas e ações práticas poderão ser empregadas na sua gestão para a promoção da motivação, do engajamento e da satisfação dos servidores e colaboradores da UFVJM? Brasil, a motivação, ela representa muito
né, para que nós caminhamos em direção aos nossos campi, para que nós, né, tenhamos ali uma boa vontade de estar atendendo o nosso usuário, para que nós tenhamos essa motivação de fazer uma capacitação, uma qualificação, para que nós nos engajamos na busca, né, de conquistar melhores resultados, melhor qualidade no atendimento, uma entrega, né, de maior valor agregado. Isso é fundamental. O que nós estamos buscando? É uma ampla reestruturação de toda a nossa Progep. Eu tenho conversado, inclusive, com os pró-reitores aqui por lá, já passaram. Olha, o melhor exemplo, ele tem que vir aqui de dentro da Progep. A Progep, ela tem que criar um ambiente em que ela consiga distribuir melhor as atividades, porque uma pessoa sobrecarregada, ele não tem tempo para respirar, ele trabalha tenso, ele vai para casa, volta para casa tenso, ele não consegue recuperar, né, o seu estado de normalidade. A gente precisa, Brasil, mais do que nunca, trabalharmos de uma maneira ampliada, analisando todos os fatores. Primeiro, nós temos que reduzir a carga de trabalho sobre os nossos servidores. Existe uma desigualdade, uns setores são mais do que o outro, isso é. O dimensionamento tem que acontecer seguido de redimensionamento. Mas o mais importante é a sistematização dos macroprocessos. A partir desse momento, os nossos servidores terão condições de respirar. Hoje, Luiz Ricardo, existem cargos aí de FG ou de CD, de funções comissionadas, que as pessoas não querem assumir, porque elas vão adoecer. Então, não é fácil. Nós passamos aí esses 3 anos buscando os melhores, as pessoas interessadas, para poder dar uma contribuição, que seja 6 meses ou 1 ano, frente àquele setor, para poder a gente conseguir, né, dar conta do recado. E a maioria das pessoas não tem esse interesse. Por quê? O relacionamento está difícil, a gente não consegue ter uma equipe motivada e engajada para poder ajudar, né, as chefias imediatas naquele tipo, né, de demanda. E isso passa pelo quê? Passa pela organização do ambiente de trabalho. Quando o Andy, que esteve aqui conosco e fez um diagnóstico, o que a gente percebeu? Nós precisamos de fazer isso em todos os setores da universidade. Isso não pode ficar sobrecarregado só às custas da Progep, que até então, Renato, era só a Progep que era responsável por tudo isso. Nós, chefes de departamento, nós, coordenadores de curso, diretores da unidade, nem passávamos perto disso, Luiz. A gente tem medo de fazer gestão de pessoas, medo de chegar e conversar com os servidores. E esse canal aberto, ele precisa ser estabelecido. O que nós buscamos hoje? É criarmos projetos dentro da DASA, que está hoje na Progep. Viu, Renato? Acho que vocês estão a par, professor Luciano. A DASA, a Diretoria de Atenção à Saúde, ela está na Progep, para desenvolver projetos. E nós já estamos buscando integrar as próprias unidades acadêmicas, por exemplo, da saúde, a FAMED, a FCBS, a FAMUC, para desenvolver problemas junto com os professores e os estudantes. E, obviamente, envolvendo aí os assistentes sociais e os psicólogos. Para quê? Para que a gente faça esse resgate, para que a gente conheça essa realidade, para que a gente trabalhe juntos. E muitas vezes são fatores até externos, Brasil. Nós temos fatores externos em nossas casas, no ambiente da sociedade, que às vezes também nos prejudicam no nosso desempenho aqui na instituição. E a gente tem que criar um ambiente em que a gente restabeleça essa normalidade. Vamos eliminar os fatores externos, as ameaças externas, e vamos administrar bem o nosso ambiente de trabalho. Então, nós temos hoje, a nossa Progep, ela tem compreensão da profundidade do assunto, nós estamos capacitando pessoas para lidar com esta matéria, e com certeza o resgate da motivação, ele vem a somar muito. E por fim, Luiz Ricardo, é muito preocupante também o estado de saúde dos nossos servidores. Nós adoecemos muito em 2022, tivemos muitos afastamentos por Covid, mas os afastamentos por questões psicológicas e por adequação ao ambiente de trabalho, ela nos preocupa muito. E nós estamos focados e atentos a isso. E a DASA, ela já está com ações de intervenção nessa matéria. Então, a motivação, Ricardo, é a somatória das forças que tem dentro de cada um de nós, né? E essas forças, elas podem ir se esgotando em função da carga de trabalho, em função de ambiente externo, em função de problemas familiares, e isso tudo é aceitável. O que nós precisamos fazer é medidas corretivas, né, para que restabeleça diagnosticar os problemas e corrigi-los. Por exemplo, a gente estava numa determinada unidade que houve reclamação porque uma técnica foi removida para um outro setor. E eu pude ali ajudar a advogar aqui ao professor Jani, porque a UFVJM hoje é multicamp, então nós temos 5 camps, nós não...
O próximo tema é PGD ou teletrabalho. O que a sua chapa conhece a respeito do Programa de Gestão e Desempenho, mais conhecido como teletrabalho? Vocês são favoráveis à implementação do PGD na UFVJM? Se sim, qual a proposta? Então, antes do professor Jani, só terminando lá, a gente precisa atuar em função do coletivo, não pensar mais egoístamente só no nosso setor, porque quando você precisa, às vezes, fazer remanejamentos, remoções, para o macro, né? É para a instituição como um todo. E quando a gente olha os indicadores da instituição, nós percebemos que no todo nós estamos ganhando, nós estamos melhorando os indicadores. É isso. PGD, professor Janir. O Brasil, eu conheço tudo de PGD. Por quê? Eu tenho interesse em política de gestão de pessoas. E nós, na verdade, nós queremos trabalhar com as pessoas para melhorar o nosso ambiente de trabalho. Primeiramente, nós estamos na universidade como servidores públicos. Tem que entender de maneira muito clara isso. Nós somos servidores. Nós tomamos a decisão em nossas vidas de participarmos de processo seletivo, fomos selecionados por mérito, por competência, para estarmos servidores públicos. Esse é o primeiro ponto. E nós, como gestores, temos a obrigação de trabalharmos, de melhorarmos o ambiente de trabalho e de investir nas pessoas para que nós possamos fazer a melhor entrega aos nossos usuários. Essa é a nossa finalidade, essa é a nossa missão. Muito bem, o plano de gestão e de desempenho, ele vem no momento, primeiramente, que é o decreto 11.072 de 2022, o fundamento legal. E o que precisa, o que nós temos contra? Nada. A favor, tudo. Porque o teletrabalho, ele vai acontecer num ambiente organizado. Uma vez que, o que significa um ambiente organizado? Para nós, para a nossa comunidade acadêmica e os nossos servidores que nos acompanham. Primeiramente, nós temos que ter o dimensionamento, saber o que acontece ali dentro. E se há necessidade, de fato, de revisar os macroprocessos. Então, nós percebemos que isso tudo precisa acontecer primeiro, Renato. Hoje, nós estamos com aproximadamente 530 processos, macroprocessos identificados, e nós já mapeamos aproximadamente 226. Isso é fundamental para que nós, façamos a sistematização deles e talvez gerando até automação. Isso significa o Transforma.gov. Nós aderimos ao Transforma.gov. Então, quando nós aderimos a um programa, a um processo em nível de Ministério da Economia, em que ele coloca princípios de gestão e de governança para você atingir a excelência, o teletrabalho está inserido. Então, você vai ter que dimensionar, você vai ter que redimensionar, você vai ter que conhecer seus macroprocessos, a sistematização e colocá-los em ponto de automação. E eu vou dizer para você, Luiz Ricardo, hoje tem servidores que vêm para o campus JK ou para o nosso campus de Unai e Uica para sentar perante um computador e ficar ali 8 horas, sai para almoçar, vai embora. Eu poderia estar no seu escritório fazendo esse trabalho, fazendo essas entregas de maneira pontual e atendendo à expectativa da universidade. E, o mais importante, ele tem uma qualidade de vida. Eu sempre digo, professor, você tem uma alegria de poder levar seu filho da escola no horário de 1 hora, você tem um tempo para levar o seu carro na mecânica, porque eu não tenho esse tempo. Você não tem esse tempo, o servidor vive essa realidade. Então, a partir do momento que nós tivermos isso funcionando, olha, o pessoal da DTI, Ricardo, eu já falei com a Progep, vamos colocar o teletrabalho em caráter provisório para esse pessoal, não vejo necessidade deles aqui. Muitos setores da Proplan, a Proplan 90% pode fazer o teletrabalho, a qualidade de vida, a economia que vai acontecer, eu não tenho nada contra. Nós não podemos fazer a coisa de forma irregular. Nós não podemos perder qualidade. Nós não podemos perder a entrega dos processos, dos relatórios, das finalizações, fora do prazo, de forma alguma. Mas, com certeza, o teletrabalho significa que nós estaríamos no estágio avançado de gestão de pessoas. Então, já está autorizado. Eu já pedi ao Wendy lá no primeiro momento, agora mais recentemente o Moisés, e o Moisés até falou, professor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar para o setor que fizer o mapeamento, assim que terminar, nós vamos implementar o teletrabalho. Moisés, brilhante a sua iniciativa. O que o senhor acha, professor? Acho importante, acho que tem ganhos, é imprescindível regulamentar, porque seria uma modalidade nova, Nós aprendemos com essa pandemia a importância do trabalho remoto, e aqui a gente até demorou muito se adequar, a iniciativa privada foi bem mais rápida. Bem mais rápida? Por exemplo, eu tenho uma esposa que dá aula na universidade, 2 semanas as turmas dela não perderam
a sequência, né? E nós demoramos muito para se adequar nisso, mas em contrapartida também nós aprendemos, né? Então é a hora, eu acho, que de colocar isso realmente em prática. E aí, professor, nós vamos avaliar os setores. Existem especificações, existem restrições. O Brasil, e o teletrabalho, né, obviamente, você sabe, você pode fazer até do exterior. Então, isso é que é gestão de pessoas, isso é que é você ter o domínio dos seus processos, né, dos seus macroprocessos, ou seja, e o servidor vai estar aonde ele bem quiser. Não me interessa. Isso aí é autonomia, é conquista. E eu sou totalmente favorável a ela, viu, Brasil? Vocês Obrigado. podem ter certeza disso. E isso está muito além das 30 horas. Ficamos aqui batendo cabeça para implementarmos as 30 horas. Agora, existem setores presenciais, né? Existem ambientes aí que eu tenho que ter o servidor. Acabou seu tempo, professor. Desculpa aí. Aí tem que ter o remanejamento. Vamos para o próximo tema, paridade. Na reunião do Consul, do dia 27/2/2023, onde a paridade foi discutida e votada, apenas 2 docentes foram favoráveis. Possivelmente, apoiadores da sua chapa foram contrários. Qual a sua leitura sobre esse fato? Como vocês se posicionaram junto a seus pares antes da reunião? Você é favorável ou contra a paridade? Quais suas propostas a respeito? Então, vamos esclarecer. Primeiramente, que eu não faço esse ajuste com a equipe de votar matérias. Você percebe lá que, vez ou outra, os pró-reitores, que eu vou dizer, no grupo, né, da gestão, um vota contra, o outro vota sim, enfim, eles têm autonomia total para votar as matérias no Conselho. E com relação aos demais membros do Conselho Universitário, eu nunca, Brasil, eu quero deixar isso claro aqui, eu tenho falado isso sempre, eu nunca liguei para um diretor de unidade acadêmica, um servidor técnico discente para votar comigo. Nunca fiz isso. Então, eu deixo as pessoas muito livres para fazer o que bem quiser, porque ali eu respeito a autonomia de cada um, sabe? Então, agora, o que eu tenho colocado acerca da questão da paridade? Para a gente pensar numa paridade que funcione de fato e de concreto, nós temos que mudar hoje a nossa composição de conselhos, porque ela está estruturada em 70, 15, 15. Então, como que eu vou levar hoje uma paridade, se ela for na paridade no sentido lato, 33,33 para cada segmento? Então, isso é um assunto que já vem assim sendo trabalhado na universidade de longa data. Ela parte do princípio que existe esse equilíbrio de forças, mas, na verdade, hoje o que nós temos, né, com base legal, inclusive na Lei de Diretrizes e Bases, está no nosso estatuto, no nosso regimento, o que rege é os cargos deliberativos, os colegiados deliberativos, ou normativos ou consultivos, tem 70% de docentes nele. E com relação a essa questão dessa composição, de uma maneira muito respeitosa, eu tenho chamado, né, professor Luciano, os docentes, né, os professores e as professoras, para essa questão desse compromisso maior, dessa responsabilidade maior, porque nós fomos concursados docentes, com atribuições que não são desempenhadas pelos servidores técnico-administrativos. Nós temos funções específicas, nós temos competências e atribuições que não são desempenhadas pelos servidores técnico-administrativos e longe pelos discentes. Então, isso tudo tem que entrar, porque senão fica um discurso no plano de um populismo, de uma conversa que vai agradar ao estudante, que vai agradar ao técnico-administrativo, principalmente por ocasião de eleição. Então, esse equilíbrio de força, se for acontecer, nós temos que compartilhar as responsabilidades. Aí sim, porque de distribuir a tomada de decisão, o poder da tomada de decisão, sem ter a devida responsabilidade, isto rompe regras de gestão, de gestão e de governança. Então, é uma matéria muito importante. Eu não quero, com isso, em nenhum momento, romper o tripé da instituição, que quem, de fato, constitui a universidade são os docentes, os servidores técnicos e os estudantes, indiscutivelmente, mas a paridade para a tomada de decisão, ela tem que ser vista que não é só compartilhar o poder, mas também a responsabilidade. Então, nesse aspecto aí, Brasil, nós precisamos de uma ampla reforma. Isso aí não é assunto de estatuto, isso aí é matéria de lei, isso é Congresso. Alterar essa estrutura significa o quê? Mudança de leis. E quando nós tentamos fazer alguma coisa assim, em momentos anteriores de eleição de reitoria, o processo retornou.
Então, assim, é um debate super válido, apoio o debate, essa discussão, mas ela tem que ser mais ampla, e não simplesmente compartilhar o poder para a tomada de decisão, e ficando sabendo que, na essência, existe uma categoria de servidores que são dos docentes, que tem uma quantidade de funções, de competências e atribuições muito maior. Né? Então, eu espero que vocês compreendam essa minha análise, essa minha percepção da coisa. Sim, professor Janir, mas, por outro lado, o docente e o servidor técnico administrativo, eles estarão na nossa instituição até se aposentar. E os alunos, eles são temporários. Então, hoje, eles estão, aqueles que não evadem e que não ficam retidos, eles diplomam e viram egressos. Então, o que acontece? Eu também não entendo que não é justo esse 7, 1,5, 1,5. Isso precisa ser repensado, não é? O técnico administrativo, assim como o docente, está aqui servindo à instituição e ao governo federal até a sua aposentadoria. Então, não é justo esse 1,5, 1,5 com um aluno, por exemplo. Isso aí eu não concordo, viu? E existem, né, professor, funções administrativas que são de alta responsabilidade, ela é assumida exclusivamente por técnico administrativo, não é por docente. Porque nem o docente tem a capacidade. Exatamente. Então, especificidade. Exatamente. Tem uma especificidade, uma complexidade. Então, é um assunto, Brasil, que a gente precisa debruçar e aprofundar sobre ele, tá bom? Mas é uma matéria que eu tenho apreço por ela e em nenhum momento eu estou desprestigiando, quer seja a categoria dos técnicos, quer seja a categoria dos estudantes. Mas do ponto de vista administrativo, bem como colocou o professor, os estudantes não têm assento em funções administrativas. Né? Então, nessa lógica, deveria ter o docente, seguido do servidor técnico administrativo, e o menor peso dos estudantes, embora eles sejam os mais numéricos. Né? Acabou o seu tempo, professor. É uma matéria longa. Agora vamos do tema estrutura organizacional. A alteração da estrutura organizacional precisa ser ratificada pelos conselhos superiores, conforme dispõe o Estatuto da UFVJM. Historicamente, tem ocorrido algumas alterações de forma unilateral por atos da autoridade superior da UFVJM. Como você enxerga esse procedimento, uma vez que a estrutura institucional torna-se extremamente vulnerável? Qual a sua proposta objetiva para resolver essa situação na UFVJM? Olha, Brasil, é um assunto que nós fizemos, é um assunto vasto, muito vasto. Eu tenho tentado levar ao conhecimento, inclusive dos nossos estudantes, né, porque é uma matéria administrativa. Objetivamente, as nossas unidades organizacionais, que são cada ambiente que tem uma função, uma competência, uma atribuição específica, chamada unidade organizacional. E ela tem que ter essas regras. As nossas unidades organizacionais da reitoria estão todas obsoletas. Elas já se passaram de 5 anos, de 10 anos, até de 15 anos. Ou seja, como que nós vamos atender hoje uma demanda de que vem para uma universidade no tempo moderno, se as nossas competências e atribuições não estão lá? Nós não executamos. E para executá-la, você tem que gerar o quê? Um servidor com uma função gratificada, com uma função comissionada. E eu não tenho isso na universidade. Quando assumi a reitoria, Brasil, Ricardo, toda a comunidade acadêmica, nós tínhamos uma série de setores descobertos. E as pessoas faziam improvisos para atender as demandas. Eu levei essa demanda à Progep. A Progep não tinha como resolver aquilo, porque ela nem sabia de todas as atribuições e competências dos servidores, vamos dizer assim, em uma hora de abertura de uma planilha aí, do Excel. Não tinha essa organização, nós não temos, a organização nossa de pessoal é muito grande. Então, perante aquela situação de riscos iminentes, nós tivemos que fazer as adequações. Lembrando que reitor não tem função de fazer gestão de pessoas. Quem tem que fazer gestão de pessoas é a Progep. Então, ela foi feita de ofício, para que eu não deixasse de ter uma diretoria de logística, uma diretoria de administração, que eu não pudesse ter ali um diretor na área de orçamento. Enfim, são setores essenciais da universidade em que servidores haviam afastados para capacitação ou afastamento por doença, e que nós precisávamos, de fato, de fazer isso em emergencial. Mas quando nós assumimos a reitoria, nós já sabíamos da necessidade disso, e o trabalho que os gestores que nos antecederam fizeram, mas não conseguiram resolver, porque essa matéria é muito vasta, muito vasta. Então, qual foi a nossa intenção? Nós levamos a comunidade acadêmica, de uma maneira técnica, as razões para fazer essa reestruturação, para ela acontecer.
E eu tive que fazer de ofício, em caráter precário, para que algumas unidades pudessem funcionar. A exemplo da diretoria de convênios, a exemplo da Superado, a exemplo da diretoria de produtos e serviços. Enfim, são setores que a universidade clama, ela precisa dela estar ali para ajudar a demandas. Mas o que acontece? Nós já encaminhamos todas elas para uma comissão do CONCEP, seguindo agora o rito do nosso estatuto, para que eles possam, então, apresentá-lo ao Conselho Universitário. Então, aquilo foi feito em caráter emergencial, Brasil e toda a nossa comunidade acadêmica. Por quê? Enquanto Brasil, enquanto Luiz Ricardo, enquanto isso eu digo a todos os nossos docentes, enquanto nós não fizermos essa atualização, essa reforma da gestão administrativa, nós não teremos os esperados resultados da gestão acadêmica. Quem faz a gestão acadêmica? O diretor da unidade acadêmica, através da sua congregação e dos seus professores, e dos seus coordenadores, dos seus chefes de departamento. Enquanto não tivermos essa organização central, todo o trabalho feito na gestão acadêmica, ele não surtirá o efeito desejado. Haverá retrabalho e pouco aproveitamento dele. Então, isso é fundamental. E por que nós temos hoje os piores indicadores de ensino, de desempenho e de qualidade institucional, os piores do Estado do Brasil, porque nós temos uma organização administrativa central superada, Luiz Ricardo, vencida. Agora, várias vezes essa matéria chegou ao Conselho Universitário, mas ela retornou. Eu me lembro que em vários momentos ela ia levada, debatia e ela retornava. Então, nós fizemos isso de uma maneira proativa. Eu gostaria que a comunidade acadêmica entendesse isso como sendo uma proatividade, uma busca de soluções, e não um desrespeito ao Conselho Universitário, nem ao CONCEP, nem ao Conselho Universitário, mas uma proatividade para que a gente possa superar aquelas situações emergenciais e não colocarmos a universidade em risco. Se eu não tenho um diretor de logística, de licitação, de compras e de contratos, a universidade para. Então, foi isso que aconteceu. Hoje, essa estrutura, ela já está nessa instância de avaliação e nós já temos, inclusive, professor Luciano, colhido resultados extremamente positivos. Isso demonstra que a proposta ela foi pensada junto com o segmento técnico administrativo e ela é plausível e ela está em conformidade. E já está atendendo resultados esperados. Só para dar um exemplo, o professor Janir citou da Superado, que é uma UO que foi separada, então ele teve que tomar decisões que não foram arbitrárias, mas para não ser omisso, ele decidiu. E, prezados técnicos, por vezes é melhor você decidir do que você ser omisso. Eu estive lá em Unai agora, conversei com o pessoal, pude ouvir de alguns servidores que... Depois eu falo. Acabou seu tempo, professor. Agora o tema é funções fora das atribuições habituais. No seu possível mandato, qual será o critério adotado para indicações de servidores técnicos, administrativos e docentes para ocuparem funções fora das suas atribuições habituais, como, por exemplo, comissão temporária, fiscalização de contratos, grupos de trabalho e etc.? A Superagro, ouvi da boca de servidores lá das fazendas, né, de Unai, da Fazenda Experimental, que funcionou muito bem. Então, quer dizer, lá a administração está colhendo frutos, resultados que o professor Janir, eu quero dar de lá, porque a infraestrutura de lá é muito parecida com a de Janaúba, e a medicina veterinária, a zootecnia e a agronomia são cursos que estão entre os melhores do Brasil. Então, isso aí enche os nossos olhos, né, e o nosso coração de orgulho aí. Então, foi um pouco traumático, mas os resultados estão vindo e estão vindo quantitativamente e qualitativamente. Perfeito. Com relação à distribuição das atribuições, a gente precisa, Brasil, ter um sistema em que nós não sobrecarregamos apenas um grupo de servidores, ou especificamente tais e tais servidores, porque eles têm melhor desempenho, eles têm mais conhecimento e eles entregam em tempo antes do prazo e um serviço muito bem elaborado. Isso sacrifica. Então, nós temos que fazer rodízio nas comissões.
O que nós procuramos fazer na gestão? Nós criamos, por exemplo, uma Secretaria das Comissões Permanentes. Hoje é a servidora Cláudia Fonseca que lidera. Ela faz um trabalho excepcional. Ela tem um grupo ali que consegue atender a demanda de 12 unidades organizacionais. Agora, nós temos hoje, por exemplo, quando nós instituímos as comissões, por exemplo, de processo administrativo disciplinar, tem gente que adoece quando recebe lá uma portaria, porque é desgastante. E o que a gente tem colocado? Vamos capacitar as pessoas e preparar as pessoas. E estamos fazendo. A Janaína está fazendo um trabalho excepcional. Ela está buscando, trazer servidores, motivar servidores de todos os ambientes da universidade para capacitar, para nos ajudar, porque esse tipo de serviço, ele faz parte da casa, é demanda da casa. Então, a intenção nossa é buscar preparar os servidores para desenvolver as funções nas comissões permanentes, que haja um rodízio dessas comissões, envolvendo as pessoas, não só os servidores, mas também os docentes. E o outro lado, Brasil, eu penso que as ocupações das funções comissionadas, elas têm que ter um critério técnico. E nós inauguramos isso aqui. Não sei se vai ser tocado mais à frente, mas eu queria falar rapidamente sobre isso. Nós temos na universidade pessoas com alto nível de conhecimento, de capacitação, de expertise, e que não são aproveitadas. Então, nós inauguramos isso. Hoje, nós estamos buscando selecionar as CDs, as FGs, com base em critérios técnicos. São líderes que transformam. E hoje eu não tenho o menor receio de ter pró-reitor, diretor, esses cargos de função fora da sede. Nós quebramos esse paradigma, Brasil. Isso aí eu tenho que, de fato, com toda a humildade, mas entender que isso é um voto de confiança. E nessa reestruturação que está vindo, confiança aos servidores técnicos. E nessa reestruturação, servidor técnico administrativo não receberá FG3, ele vai receber FG2 ou FG1. FG3 será para chefia de departamento, que depois eu comento mais adiante. Não é desvalorizando o chefe de departamento, mas é para o técnico administrativo que fica 40 horas frente ao posto, que tem conhecimento, que faz capacitação e que talvez quer qualificar. E, para mim, eu escuto os técnicos administrativos, eu não tenho o conhecimento do todo, eu confio neles, eu assino junto com eles. Então, eles têm que fazer jus para receber cargos comissionados de alta relevância na instituição. Não tenho a menor dúvida disso. É valorizar a capacitação e qualificação dos servidores. Então, esse ganho vem, ele está chegando. E você pode ter certeza que nós vamos investir muito nesse sentido. Então, a reestruturação, ela está trazendo isso. Embora é uma reestruturação, Brasil, que não mexeu no orçamento, nós estamos trabalhando com o mesmo quantitativo de funções. Nós vamos encaminhar ao Ministério da Economia uma proposta que amplia essas funções. Obviamente, vai ter impacto no orçamento. Então, inicialmente, nós estamos trabalhando com o que temos, ok? Então, valorização do servidor, nós não queremos sobrecarregar apenas um grupo de servidores, tem que ter um rodízio, tem que ter um compartilhamento. E criar oportunidade para que os servidores possam assumir aqueles cargos, essas funções, e dar o máximo de si. E eu vou dizer, os nossos indicadores que nós estamos agora mostrando, segundo lugar, quarto lugar, quinto lugar, aqueles ambientes, Brasil, Renato, não é professor que está à frente dele, não. São os servidores técnico-administrativos. E são da casa. Porque está trazendo o servidor, este quadro, isso desvaloriza a nossa casa. Não pense dessa forma. Ele está vindo para poder nos orientar, nos dar um norte, porque ele tem mais conhecimento. E nós estamos aprendendo. Daqui a uns tempos somos nós que estamos ensinando os outros. Eu penso dessa forma, Eu também aprendo muito com os outros, então eu tenho essa humildade de perguntar e de buscar informação. Então, isso é uma coisa que está dando certo e que deve continuar. Se não for comigo, com o próximo gestor. Próximo tema, cargos de gestão. Qual a proposta da chapa para a indicação de servidores para cargos de gestão? Existe alguma perspectiva de indicar gestores extra-quadro da UFVJM? A sua chapa tem conhecimento dos custos envolvidos nessas movimentações, com a ajuda de custo e auxílio moradia para esses servidores? Temos, Brasil. Os servidores que vêm, que deslocam da sua instituição para cá, nós tivemos essa experiência, eles têm um custo horário, mas eles têm uma retribuição, eles trazem ganhos múltiplos. Então, nós podemos vivenciar isso, tanto na Propran quanto na Progep, o quanto que nós ganhamos com a expertise desses servidores. Não tem a menor dúvida. Mas isso não é de forma permanente.
Não é. A partir do momento que nós chegarmos no nível de organização, de conhecimento, de sistematização, nós temos pessoas na casa com condições plenas de assumir todas as funções, as mais altas funções. Então, a avaliação que nós fazemos é nesse sentido. E volto a dizer, nessa oportunidade, professor Luciano, nós inauguramos aqui na universidade a meritocracia. E hoje você já percebe que tem professores aí, candidatos à reitoria, falando que ele não tem pró-reitor marcado, não. Porque antes perguntava, quem é que será o grupo que está apoiando a chapa tal, que vai ser o pró-reitor de graduação? E o que é de extensão e cultura? Então já vinha o grupo, já vinha todo mundo ali já comprometido. Você vai receber uma CD2, né? Isso aí está comprado, comprou. E eu falo isso desde 2010, quando eu disse que eu estava candidato à reitoria, que a meritocracia tem que valer nessa casa. Vou finalizar. Às vezes, por questão de amizade, nós colocamos um servidor, uma pessoa numa função, e ela afunda, e você fica com medo, com receio de chegar e fazer a substituição. Eu sou muito técnico. Nesse aspecto aí, eu sou muito técnico. Eu chego e digo, respeitosamente, eu quero pedir que você, estou lhe dispensando, porque tecnicamente não está mais atendendo. Eu espero que a nossa amizade, a consideração e respeito continue. Então, o pessoal às vezes critica que eu fiz muito rodízio de cadeira. Eu fiz sim. Quando não estava me atendendo, eu vi uma fila de usuários esperando, de demandas não atendidas, porque ali tem pessoas esperando resultado. Eu vou e monitoro e chego e agradeço. Então, o que eu disse durante a campanha, eu cumpri. Ninguém teve cadeira cativa como na minha gestão, não. O vice, que foi indicado pelo ministro. Mas os demais, todos, agradeci, contribuíram, sou grato, eternamente grato, é gratidão, mas nós temos que dar oportunidade a quem está com mais oxigênio no pulmão, quem está com os neurônios alinhados e que quer, e que está motivado, a palavra que você usou, Brasil, motivado, né, professor, para assumir. Então, nós não temos hoje gente já marcado, já marcado, você vai continuar, você sai, você fica, não. E nós inauguramos isso aqui, viu, Luiz Ricardo? Nós inauguramos isso aqui, não tem esse negócio, porque fulano está aqui, eu preciso dele para poder me manter. Não. De forma alguma. Nós temos que trabalhar de forma autônoma e valorizar, de fato, as pessoas que querem somar para o FVJM. É meritocracia. Aí a pessoa vai o quê? Fazer carreira. Ele vai fazer o mestrado e o doutorado que você falou aí, Brasil. Ele vai fazer um doutorado porque ele vai estudar. Ele vai desenvolver projetos na área dele, seja na área administrativa, planejamento, educação, área de TI. Nós precisamos desse servidor aqui. Então, eu estou falando com vocês, é a pura realidade, é aquilo que nós colocamos em prática. Isso aqui não é fala mansa, fala populista, é porque isso, tal que eu reconheço, não. É na prática. E é pouca pessoa, Brasil, que tem coragem de chegar e falar assim. Ele buscou porque ele não tinha ninguém querendo ajudá-lo. Para com isso, gente. E nós conseguimos pessoas, não foi só aqui na sede, não, nos campos fora de sede. Tem muita gente subaproveitada, tem muita gente que entra em depressão porque ninguém me procura, ninguém me utiliza, ninguém me chama. Ninguém me ocupa. Isso também adoece as pessoas, Renato. Isso adoece, não é só excesso, não. E nós percebemos que nós temos condições, professor, para dar conta do recado. E estamos aí o resultado. Nós temos hoje pró-reitoria fora da sede. Pró-reitoria toda fora da sede. PRPPG. PRPPG é um belo exemplo. Né? Então, enfim, esse aspecto aí, eu fico muito seguro para continuar nessa política de valorização dos nossos servidores. Obviamente, vieram poucos extra-quadro, contribuíram, mas a intenção nossa é investirmos na prata da casa. Esse é o nosso compromisso, né, professor? Com certeza. Próximo tema, Estatuto da UFVJM. A sua chapa possui propostas de alteração no Estatuto ou regimento interno da UFVJM? Quais seriam? O nosso Estatuto, Brasil, ele é de 2014, né, Ricardo? E nós, o decreto 10.190, salvo engano, 10.190 de 2019, ele já nos atentava para essa regularização, atualização de todos os atos inferiores a decreto, inclusive o Estatuto. Então, nós fizemos um grupo de trabalho, debatemos como que iria ser implementado, nós precisamos atualizar o nosso Estatuto. Nós não devemos colocar no nosso estatuto, obviamente, aquilo que está além das leis, com certeza. Mas ele deve dar um direcionamento de como a nossa universidade, multicamp, ela deva atuar, como ela deva funcionar. E o que é que eu percebo, Brasil? O nosso estatuto, o que eu vejo hoje um ponto essencial nele, hoje nós temos coisas no estatuto e no regimento geral que não estão funcionando bem. Um ponto, depois a gente vai até discutir mais, o diretor da unidade acadêmica.
O nosso diretor de unidade acadêmica tem uma responsabilidade muito grande para fazer supervisão do ensino, pesquisa, extensão, gestão de pessoas, do patrimônio. Ele ainda tem que ministrar no mínimo 8 horas de aula. Me diga em que momento ele vai fazer gestão disso tudo. Ele não faz. Então, isso tem somado para as nossas fragilidades, indicadores, todos os indicadores. O diretor de unidade acadêmica tem que ser um administrador, dedicação exclusiva. Ele não pode ser penalizado, então, na sua progressão e na sua promoção, professor. Não pode, não pode. Então, enquanto isso, o que acontece? Nós despejamos essa demanda nele, ele não consegue absorver, e a coisa fica como se fosse, fica do jeito que está. Então, esse é um ponto que nós precisamos de ver no nosso estatuto. Nós temos autonomia didático-pedagógica e administrativa. E o mais importante, que nós temos que ver a legalidade disso, é que o professor, então, o diretor da unidade acadêmica, que é professor ou professora, ele precisa ter um professor substituto. Então, nós temos que trabalhar isso na perspectiva da legalidade. Isso, para nós, é fundamental, isso é essencial. Agora, um outro ponto, Brasil, que eu percebo, é que nós precisamos, de fato, redefinir ou debater de maneira mais, assim, aprofundada, essa questão administrativa. Nós temos, de fato, dar autonomia administrativa ao reitor, aos diretores das unidades acadêmicas. E hoje a lei, bem como o nosso estatuto, ele traz para o conselho universitário também a competência da administração. Resultado disso, Renato, muitas matérias que são de atos administrativos, ela cai na esfera do conselho e elas não evoluem tão bem. Elas não evoluem. Elas ficam lá 4, 5, 6 sessões para serem finalizadas. Isso não está encaixando com o princípio de eficácia, eficiência e efetividade. Eu não estou dizendo aqui que é o reitor que tem que administrar a universidade sozinho. Não. Existem outras instituições em que existe um conselho universitário soberano, deliberativo, e um conselho de administração, onde que essas matérias elas são todas planadas, todas discutidas e deliberadas. E eu vou dizer, nós teríamos que, no caso, dar mais voz e espaço aos servidores técnicos de carreira à frente daquelas matérias, para eles serem ouvidos, para eles participarem e nos entregarem documentos mais bem elaborados. Por quê, Renato? Devidas vênias, muitas vênias, respeitosamente. Muitas vezes nós chegamos com matérias no conselho universitário que envolvem diversas áreas, na área do planejamento, na área de gestão de pessoas. Por exemplo, gestão de pessoas. Ah, mas fulano vai ser penalizado se for assim. Ele não pode ser penalizado, então vai ser assado. Chega na Projepa, a Projepa não consegue implementar. Nós ficamos lá 2, 3 sessões. Por quê? Há uma desconformidade com a legalidade. Então, nós não vamos votar uma coisa que a lei não permite, embora aquilo não está contemplando a expectativa do servidor, seja do técnico administrativo ou do docente. Então, aquilo que já está pacificado em lei não cabe discussão. Então, aquilo tem que ser ouvir o segmento técnico. Então, quem é responsável por implementar as políticas são os líderes dos setores, das pró-reitorias, das diretorias. E os conselhos absorver, né, professor? Ouvirem aquelas referências. Tempo atrás, nós tivemos um debate em vão acerca, por exemplo, de colação antecipada. A nossa procuradora educacional institucional, ela já deu o veredito dela. Não. Duvidaram. Aí a coisa foi para o MEC, demorou para voltar, enfim. Nós atrasamos em 5 meses na colação de grau antecipada, buscando informações, sendo que a informação já tinha sido dada por uma procuradora que conhece da matéria e que eu assino embaixo. Enfim, nós temos que valorizar, né, oportunizar, né, os servidores para que a gente possa constar isso. E isso tem que, de fato, passar por uma análise do estatuto e bem como do regimento. Esses são alguns exemplos, mas há necessidade de atualizarmos muita coisa para que a gente possa administrar melhor a universidade. Entendam bem vocês, administrar. Não é que o reitor vai ser o soberano é o conselho universitário. Última pergunta, professores. O tema é lista tríplice. Qual o posicionamento da chapa em relação à escolha de gestores por meio de lista tríplice? No caso específico desta eleição, caso o senhor não seja o primeiro indicado na lista, o senhor abriria a mão de uma possível indicação por parte do governo federal? O Brasil, eu não serei medíocre e nem tampouco hipócrita. Eu sou um exemplo de quem esteve na lista tríplice. Eu segui o que está no decreto de 68, na lei de no decreto de 95, de 1995, e na lei de 96.
Nós vivemos um Estado democrático de direito. O que significa Estado democrático de direito? Temos uma democracia que deve nos permitir direito de ir e vir, a liberdade de expressão e de opinião. E quando nós falamos no Estado democrático de direito, não é só do coletivo, é também do indivíduo. Isso é democracia. Então, quando eu briguei por estar na lista tríplice e briguei para estar reitor, eu tinha uma finalidade, eu tinha um objetivo como servidor público, é de estar reitor para me mostrar que essa universidade ela pode enxergar um outro horizonte, ela trazer resultados que até então não foram conquistados por outros reitores, não foi por vaidade, na busca de uma CD, de uma gratificação. Longe disso, isso não me vaidade pelo poder, isso não me move a nada. Para mim, tanto faz, eu digo de uma maneira muito respeitosa, professor Luciano, estar às minhas 8 horas aqui ou lá no Campus 1, na verdade eu faço muito mais que 8 horas por dia, não é por semana. Então, a oportunidade de estar na reitoria é para poder mostrar que a nossa universidade ela precisa de avançar, ela precisa de sair dos muros, ela precisa de ir para as comunidades, ela precisa chegar lá levando a saúde através da medicina, da odontologia, levando a educação, levando as áreas das ciências agrárias, das engenharias para as comunidades, sair dos muros. E nós estamos fazendo isso, nós estamos rompendo paradigmas. Então, para mim, eu farei da mesma forma que fiz antes, não me arrependo de nada. Agora, é importante que a comunidade acadêmica respeite que nós temos uma lista tríplice e que você concorrer no terceiro tempo e ter da confiança de um presidente da República, isso é mérito, isso não é vergonhoso, não é. Isso é o Estado democrático de direito. Agora, uma vez que disser, quem é que deve escolher o reitor? É a comunidade acadêmica. É a lista, é um nome só, é o mais votado. É o mais votado. Porque até então nós não temos um sistema democrático, ele é semidemocrático, ele não é democrático. Não é. Então nós temos que absorver isso. A consulta à comunidade acadêmica ela é facultada. A gente ouviu isso várias vezes no Conselho Universitário. Não é eleição, é consulta, é para subsidiar um Conselho Universitário, que nem sempre corresponde à expectativa da comunidade acadêmica. Então nós temos que parar com esse discurso, que às vezes é um discurso fácil, populista, oportunista, que vem por alguns. Então, enquanto a regra estiver aí, eu vou seguir a regra. E, por fim, a maneira como está posta, ela foi pacificada até pelo STF. Então, podem ter certeza, se eu estiver na lista tríplice, eu vou brigar para continuar trabalhando por essa casa. E se acaso eu estiver fora, com certeza não vou entrar com recurso para ter interventor para fazer esse tipo de pataquada, não. De forma alguma. Agora, se eu estiver nela, eu vou brigar com as armas, de mãos limpas, dentro da regra, seguindo a regra. Porque eu não quebrei regra nenhuma no tempo, na sucessão de 2019. É importante falar sobre isso, porque nós estamos tendo alguns debates e alguns candidatos estão chamando isso de ilegal. Então, a consulta à comunidade ocorreu e o Consul pode retificar a ordem ou ratificar. E na eleição de 2019, eles preferiram ratificar. Tá? Então, as pessoas que se colocam como vítimas talvez também tenham uma grande participação nessa ratificação. Então, a gente precisa perceber as coisas, ser transparente, porque a verdade é melhor do que esse tipo de conversa e de narrativa. Foi ratificado. Por interesse de quem? Foi retificado. Desculpa, foi retificado. Por interesse de quem? É como o Congresso Nacional. Nós votamos nos deputados e senadores. Por vezes, eles não nos representam. Votam com interesse pessoal e votam com interesse de legenda de partido. É ruim para nós. O Consul também precisa... o ideal seria que ele sempre ratificasse a lista. Ele tem que ratificar a lista. E isso seria um conselho que representaria os docentes, os discentes e os técnicos administrativos. Então, espero que isso aconteça. Tem que acontecer. Em resumo, tudo que eu fiz, eu farei de novo. Porque eu estou de cabeça erguida, eu fui dentro da lei. E, portanto, estou preparado para administrar essa universidade por mais 4 anos. E trazer para ela os melhores resultados que até então os gestores passados não trouxeram. Eu preciso do voto de confiança de vocês. Servidores técnico-administrativos, discentes e dos docentes. Eu pude, com a equipe de trabalho, mostrar para que viemos. Nós viemos para trabalhar, para projetar essa universidade entre as melhores do Estado e do país. Esse é um compromisso. E lá em 2019 nós tínhamos um plano de gestão. Ele foi implementado. E agora ele está em ação. Eu agradeço por essa oportunidade. Então, nós finalizamos aqui, professor, os 10 temas e os 10 questionamentos, né? Agora a chapa ela terá 10 minutos finais aqui para
ter mais uma oportunidade de fala final, tá bom? Agora eu vou deixar o professor falar, que da outra vez eu não deixei. O senhor pode fazer as suas considerações primeiro, professor? Eu vou marcar aqui. Mas não vou gastar os 10 minutos não, viu? Certo. Então, eu gostaria de me dirigir aos servidores técnicos administrativos, dizendo para todos vocês que eu tenho 2 formações técnicas. Eu sou técnico em eletroeletrônica e estudei no Senai em 1993. Eu sou técnico em alimentos, fui formado por vários engenheiros de alimentos na época, num centro tecnológico. Eu conheço a classe, eu entendo de trabalho técnico, eu tenho um apreço muito grande pela classe, como eu falei, voltando lá ao preâmbulo, o pessoal que é técnico, que está comigo nos grupos de pesquisa, eles ajudam muito, apoiam muito, e alguns têm um conhecimento específico superior a de outros pesquisadores, então é uma classe muito importante que deve ser valorizada demais. Não só na área técnica, mas também como na área administrativa, porque esses indicadores, como o professor Janir disse, eles estão sendo alcançados com uma força de trabalho de técnicos administrativos. Então, vocês são muito importantes nessa instituição, e sem demagogia, eu estou aqui para junto com o professor Janir, defender os interesses da classe. Tá? Eu estou vendo aqui, Luiz Ricardo, você está aí no sindicato, né? Minha irmã é advogada, ela defendia professores, depois defendeu as instituições. Eu conheço os 2 lados, eu valorizo a classe. O professor Janir me mostrou umas fotos aqui, né? Remotas, já foi sindicalista, já sabe, defende a causa. E eu queria deixar uma mensagem clara para vocês aqui. Não é questão de ser de direita, ou de esquerda, ou de centro. Nós precisamos defender a UFVJM. A nossa bandeira deve ser a UFVJM. Isso tem que estar acima de qualquer política externa. Professor Janir. O Brasil, mais uma vez, agradecendo essa oportunidade, e eu quero fazer o melhor uso desse momento aqui, através dessa oportunidade que vocês, servidores técnicos administrativos, estão nos provendo. Não tenho a menor dúvida que nós demonstramos que nós queremos hoje valorizar o que nós temos na casa, para nós superarmos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. E em um momento, Renato, eu estou dizendo que nós vamos transformar essa universidade, ou reestruturar, na dependência de orçamento. Não é. Nós já sabemos as tendências de política de Estado, eu sempre falo isso, eu debato muito com o Darlington, com o pessoal aí do planejamento. As políticas de Estado, elas não estão muito preocupadas com a educação do país. Essa em síntese. E eles não têm um horizonte, eles não dialogam entre si. Nós hoje, como universidade, nós temos autonomia didática, pedagógica, administrativa, para poder traçar os nossos rumos. E nós temos valores na casa. Os valores são as pessoas, todas elas, desde o terceirizado, o estudante, os docentes e o técnico administrativo. Então, nós queremos fazer uma gestão nesse sentido. E quando nós falamos em reestruturar, é modernizar. É colocar as pessoas em condições de saúde, em condições de conhecimento, para fazer o melhor de si, para desempenhar também a sua missão, porque as pessoas que estão hoje na casa, os nossos docentes, os nossos servidores técnico-administrativos, eles tomaram a decisão na vida. E nós temos servidores em diferentes condições de trabalho, de precariedade, que insistem, que acreditam na causa, que acreditam no projeto UFVJM. São pessoas que estão aqui há pouco tempo, há poucos meses, há poucos anos, e que decidiram ficar aqui, ficar nos nossos campi, e fazer parte desse processo de construção de uma universidade. É uma universidade jovem. Eu sou de um curso que já passou por isso. Eu já estou 32 anos na casa. E quando eu vejo a história dos fundadores daquele curso, eles passaram por isso. Eles pegaram estrada, Renato, pegaram poeira, eles ficaram com seus vencimentos atrasados, mas eles não desistiram da causa. Essa pedra fundamental, sobre ela só ergueu uma UFVJM. Então, nós temos que, de fato, sermos perseverantes, resilientes. Então, quando nós estamos trazendo aí, na perspectiva de uma reestruturação, essa reestruturação, eu vou dizer, não é prédios, são as pessoas. Nós precisamos hoje de investir nas pessoas. Sabe por quê? Nós temos o nosso estudante, a sociedade, ela tem uma expectativa muito diferente daquela de 20 anos atrás, que a universidade atendia. A sociedade está mais exigente, e mais ainda o estudante.
No debate recente, eu disse para um candidato da chapa que não adianta nós queremos buscar um estudante de avião, de Uber ou de táxi, para poder vir para a universidade. A universidade não está lhe agradando mais, ele não vem mais para a universidade na busca do conhecimento, porque a informação, ela está lá fora. Hoje o doutor Google, o professor Google, tem tudo. Hoje o nosso professorado, nós docentes, temos que ter uma formação pedagógica moderna para acompanhar esses meninos. E nós fizemos aqui várias e várias chamadas, Luiz Ricardo, e nós estamos hoje com 40% de vaga remanescente. Ah, mas foi da pandemia. Não, nós já chegamos nesse percentual em 2012, 2014. Nós perdemos quase 2.000 estudantes na pandemia, mas recuperamos um pouquinho. E recentemente nós fizemos vários editais, várias rechamadas. O estudante não quer vir. Ah, mas é porque não tem bandejão? Não, tem universidades aí que tem os bandejões, que tem o transporte, e ele não vem. Ele quer um curso de menor tempo de formação, ele quer, de fato, um curso que lhe traga, vamos dizer, valorização do seu talento, da sua criatividade, e ele quer encontrar esse ambiente dentro da universidade. Então, nós temos que repensar, nós, professores que estamos na sala de aula, repensarmos o nosso papel docente para atender esse estudante. Por isso que o Censo da Educação Superior, professor Luciano, eles já demonstram que os estudantes estão migrando para a plataforma virtual, porque ela é mais interativa, ela é mais rica. E essa história que o ambiente virtual tem precário ensino é um equívoco. Quem fala isso não conhece o ambiente virtual. Ele é de tecnologia, ele é de inovação. O presencial é importante, Renato, Ricardo, os nossos professores, nossos servidores técnicos. Mas se nós trazemos a riqueza desse ambiente para o presencial, é que é a reestruturação da Prograde. A nossa Prograde está pensando assim, uma nova diretoria de inovação e avaliação. Nós precisamos, Ricardo, dos técnicos de assuntos educacionais nos ajudando, os professores, os pedagogos nos ajudando, através da Prograde. Não precisa ficar dentro da Prograde, mas nós precisamos acompanhar melhor o estudante que vem para o UFVJM. E esse que está aqui dentro, cuidarmos muito bem dele, atender a expectativa dele. Não é empurrar, como dizia antigamente, né, na minha época, fundamental e médio, tem que empurrar o aluno. Não, nós não vamos fazer isso nunca. Nós precisamos de ser parceiros dele. Uma vez que ele entrou no portão da UFVJM, dos nossos campos, ele nos pertence. E quando ele vai embora, ele evade, nós falhamos, nós tivemos insucesso. Não foi ele que falhou. Então, essa formação pedagógica, essa leitura de como acolher o estudante, nós temos que repensar isso. E, às vezes, existem conteúdos, existem matérias que reprovam muito. Ela está no nível de dificuldade inatingível. Nós temos que conversar com os professores sobre isso. Então, eu preciso muito dos pedagogos hoje. Então, é essa universidade que dialoga, é que flexibiliza, é essa universidade que busca se modernizar, é que nós estamos propondo. É essa nova reestruturação. Não estamos falando em prédios, nós estamos falando em funções, nós estamos falando em ambientes virtuais, em ambientes de inovação, onde você possa gerar o melhor conhecimento. Então, se nós não fizermos essa reestruturação, a universidade, ela vai perder o sentido. Ela já está perdendo o sentido. Então, o nosso trabalho vem muito nesse sentido. Muito bem, o que é tão importante quanto isso? É que hoje nós consigamos otimizar os potenciais que nós temos. Nós temos condições hoje, Brasil, plena, Luiz Ricardo, e temos um RU, inicialmente aqui no campus JK. Veja os nossos vídeos que nós fizemos lá na FCA. Nós temos ali laboratórios, setores de ensino, chamados unidades especiais de ensino, que podem otimizar o ensino, transformarem em vitrines e ter um excedente de produção de ir para o RU. Por que isso não aconteceu? Eu perguntei isso para o ex-reitor, por que ele não fez isso acontecer? Ele é de lá, ele não respondeu. Porque está faltando vontade, motivação. E nós estamos muito motivados para fazer isso e multiplicar isso nos outros campi, porque isso é a realidade. Então, reestruturar é oportunizar o potencial que nós temos. Nos últimos 2 anos, Renato, nós, através da diretoria de convênios, nós movimentamos um volume de orçamento da ordem de 32 milhões, através da DICONV, diretoria de convênios criada nesse projeto de reestruturação. Então, o que é que nós estamos querendo, precisando? É de um voto de confiança da comunidade acadêmica, para que nós possamos implementar o nosso plano estratégico institucional. É um plano de gestão, não é proposta, não é ideia. A coisa já está andando. E eu preciso do voto de confiança dos técnicos administrativos, dos estudantes, e principalmente de cada professor e professora dessa casa.
para termos uma universidade realmente socialmente relevante. Muito obrigado. 2016 eu vim tomar posse em exercício, viajei 500 quilômetros, o vice-reitor me disse que não estava preparado para me dar posse. Eu fiquei chocado e aquilo ali foi um cartão de visita muito ruim para mim. Então, a gestão da Chapa 4, ela tem resultado e nós pedimos para que vocês deixem esse processo de reestruturação e consolidação ocorrer. Não é hora de amadores, não é momento para isso. Tá? É isso que nós queremos chamar a atenção e pedir a confiança dos técnicos para que essa universidade se destaque ainda mais no cenário de Minas Gerais e do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade de fala, viu? Um abraço aí no coração de todos vocês. Nós agradecemos, né, professor Janir, Luciano, a Chapa 4, pelo tempo despendido aqui para esses esclarecimentos, e gostaria novamente de deixar claro para vocês que foram perguntas que foram coletadas por um formulário de todos os técnicos, então não há direcionamento nenhum, tá? E todas essas perguntas serão as mesmas para todas as chapas. Em nome de todos os técnicos administrativos, agradeço a presença dos senhores aqui, viu? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, gente. Até mais. Um abraço, obrigado. Obrigado a todos.